Bom dia a todos. Tá ouvindo bem aí? Todo mundo? Então tá ótimo. Da última vez que nós estivemos aqui, em novembro, ainda tinha aquele vidro, né? Estávamos protegidos e separados, e hoje, com as bênçãos de Deus, nós estamos mais tranquilos, sem a necessidade dessas proteções adicionais, né? Quando a dona Gleides fala sobre o meu pai, sobre o papai Lincoln, a gente fica muito emocionado, porque viemos aqui inúmeras vezes para acompanhá-lo, e sempre era uma alegria muito grande, né? Estar aqui nessa casa, e da mesma forma para nós é uma alegria incomparável, né? Mas nós sabemos que ele está aqui novamente, né? Acompanhando, com certeza, junto com a dona Terezinha, sempre se fazem presentes aqui nessa casa, e a gente sempre tem essa percepção da presença deles aqui, não é? Hoje nós trouxemos um tema que é a missão dos espíritas. É um tema bastante delicado, porque quando nós falamos da missão dos espíritas, eu quero convidar aqueles que não são espíritas, mas estão aqui hoje pela primeira vez para conhecer, para assistir uma palestra, que pensem a missão dos cristãos. Nós cristãos. Nós embasamos a nossa conversa, a nossa fala de hoje, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, quando o Espírito Erasto nos traz uma mensagem linda, intitulada A Missão dos Espíritas. Então nós vamos fazer várias viagens por esta mensagem, né? Para que ao final, né, por volta de 1h da tarde, né? Eu tenho 3 horas para falar. Ah, não, é 1 hora só? Não, 50 minutos. Por volta de 11 horas, nós possamos sair daqui refletindo sobre o que é ter uma missão e até onde nós estamos conseguindo cumprir a nossa missão. Eu gostaria de iniciar a nossa fala com um pequeno trecho do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Ele diz assim: na prática, o amor dá sempre certo. É como uma boa semente, plantou, vingou, produziu fruto. A energia do amor está plantada por Deus dentro de você. Tem todas as condições para germinar. Empregado corretamente, nunca falha. Experimente, ame, plante o bem. A lei de Deus opera infalivelmente, e agir de acordo com as leis de Deus é encontrar o caminho da libertação e da paz. Lindo, né? O amor nunca falha. Nunca falha. E ele está semeadinho e plantado no coração de cada um de nós aqui pelo nosso Criador. Então, para que a gente possa entender. Então, para falar sobre missão dos espíritas, nós vamos entender, primeiramente, se Deus nos cobraria por algo que não está claro para nós. Sabe quando a gente vai praticar um jogo, ou assinar um contrato, ou trabalhar numa empresa, é preciso que existam regras, não é assim? A gente chega, o que é correto, o que não é correto, o que é costume, o que não é costume. Então nós temos aqui alguns detalhes preciosos no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Nós vamos começar pelo Livro dos Espíritos, falando um pouquinho sobre as leis morais. Então nós temos as leis morais. De acordo com a doutrina espírita, são um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. Estes ensinamentos, eles fazem parte dos fundamentos da doutrina espírita. Então, o Livro dos Espíritos, ele é dividido, o Livro dos Espíritos de 1857, primeira obra,
Ele é dividido em 4 livros, sendo que o terceiro é exatamente o que diz, o que expressa as leis morais. Então nada nos é cobrado sem que seja nos apresentado antes. Então isso que é muito importante, né? Então nós sabemos que, segundo a doutrina espírita, a lei divina ou lei natural, ela compreende as leis físicas e as leis morais. As leis físicas são as leis do mundo nosso natural, material. São objeto de estudo pelas universidades, né? Então nós temos lá a física, a química, a biologia, a astronomia, a astrologia, e eu achava muito complicado tudo isso, até que, olhando no Livro dos Espíritos, eu vi que as leis divinas dividem-se em leis físicas e morais. Eu falei, nossa, as leis físicas pareciam tão difíceis, eu comecei a achar facinho, porque é quando a gente consegue estudar, sentar, assistir uma aula, mas quando fala das leis morais, aí a coisa complica um pouquinho. Porque as leis morais de que trata o Evangelho, o Livro dos Espíritos, é exatamente a relação nossa com a gente mesmo, nossa com o nosso próximo, sabe aquele que a gente cria regras para ele? Não para nós, é mais fácil criar para o outro, e com Deus, o nosso Criador. Então olha que complexidade. As leis morais, elas são referentes às relações do homem com Deus, do homem com ele mesmo e com o próximo. Deixa eu afastar um pouquinho, né? Então nós precisamos entender que da saúde dessas relações que vai resultar num melhor ou pior aproveitamento da nossa existência, da nossa oportunidade reencarnatória. É aí que está o grande segredo. A lei divina, ela é eterna, imutável, porque se ela não fosse imutável, a gente poderia entender que Deus precisa de alguns ajustes, o que, inclusive, se não me engano, na aula 2 da Terezinha, do curso, se não me engano é aula 2, seria inadmissível, porque Deus é a perfeição sublime, suprema. Então Ele é eterno, imutável. A lei divina é eterna e imutável porque ela vem de Deus. É perfeita, igual para todos nós, e está inscrita na nossa consciência. Nós vamos falar um pouquinho da questão 621 daqui a pouco, né? O conceito das leis morais, ela encontra-se na questão 617 do Livro dos Espíritos, ali constando que são regras que dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com o próximo, como nós colocamos aqui. Olha que interessante, nós estamos acostumados com as leis, né, que regem o trânsito, que regem a justiça eleitoral, né, que está sujeita a 1001 interpretações. Olha, é uma questão interpretativa. Com Deus não tem questão interpretativa, é a lei magna, que espelha toda a perfeição de um Criador, pautada no amor supremo e na justiça suprema. Então é a única lei que nós não podemos revogar, é a lei divina, é a lei natural, a que nos rege, né? Então, no Livro dos Espíritos, para quem gosta de estudar, e é sempre importante, dentro das 4 partes, nós temos a parte terceira, que é sobre as leis morais, não é? Que está dividida em 12 subcapítulos. A lei divina ou natural, a lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, da destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade e perfeição moral. Olha que beleza. Então, para que a gente atinja a perfeição
plena é muito simples, é só a gente ser cumpridor de todas essas leis. Aí a gente pergunta assim: André Luiz, quando que vai acontecer isso? Demora. Eu digo, é na proporção dos nossos esforços em domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações, e na qualidade da nossa relação com o nosso Pai Celestial, com Deus o Criador, a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, e com o nosso semelhante. Está simples, não está? Não é? Então é para isso, para essa reflexão, o nosso convite desta manhã de hoje, né? Então nós precisamos conhecer uma lei que está aberta para todas as pessoas e todas as criaturas. A lei divina, ela não é uma exclusividade de uma bandeira religiosa ou outra bandeira religiosa. A única coisa que nós aprendemos estudando a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus e as obras básicas da codificação é que muitos a compreendem e muitos apenas a conhecem. Então, quando nós apresentamos e ouvimos tudo isso das leis divinas, principalmente focando nas leis morais, nós começamos a nos questionar: eu apenas conheço? Porque quem conhece, conhece. Eu conheço aquela pessoa, como é que chama? Maria, ela é minha vizinha. Mas você compreende o que passa pela vida? Não, eu não compreendo. Então conhecer é tomar ciência, compreender é aprender realmente o significado, é penetrar na essência. O quanto nós temos condições hoje de penetrar na essência. Então a lei divina, ela foi sendo apresentada para vários povos em várias épocas da humanidade, de acordo com as possibilidades de aprendizado. Então não daria, por exemplo, há 4.000 anos atrás, serem apresentadas na sua íntegra, na sua essência, porque aquele povo não iria compreender. Na passagem de Jesus a este planeta, da forma como o fez há 2.000 e poucos anos atrás, não seria possível que ele nos apresentasse nos mínimos detalhes, em toda a essência, o conteúdo e o significado do seu Evangelho. Mas ele deixou, para que gradativamente nós fôssemos aprendendo. Se não for muito desastrado assim, não sou eu, viu? Tinha 2 antes, eu batia nos 2, né? Agora só tem um, amarrar a mão aqui para trás, me perdoe. Então é necessária a compreensão do Evangelho de Jesus, e mais do que isso, a prática diária e permanente. Então a compreensão é muito diferente do conhecimento. Nós precisamos entender, conhecer, entender, compreender e praticar o Evangelho de Jesus. Tudo isso nós estamos falando, pessoal, para que daqui 5 minutos a gente entre verdadeiramente no tema a missão dos Espíritas. Mas nós precisamos falar para vocês e trocar e trazer à tona que para se cumprir uma missão tem que ter uma regra. E essa regra é embasada na lei de Deus. Do contrário, nós estaríamos colocando as nossas próprias regras. Como gostava muito de dizer o meu pai, Lincoln, fazendo alguma coisa à moda da casa. Ele falava muito essa expressão. Eu estou fazendo assim, a moda da casa. E diante da magnitude da lei divina, nós não podemos fazer a moda da casa. Então nós precisamos trazer para vocês tudo aquilo que vai nos dar base para cumprir a nossa missão. Então a oportunidade de conhecer é para todos nós. Não tem essa de, naquela ali, aquele ali, não, para ele não, para aquele não, não. A doutrina espírita, ela é solidária, ela é ecumênica,
ela realmente nos embasa para que a gente conheça a fundo a essência dos ensinamentos de Jesus. Então nós estamos aqui para compreender mais do que conhecer. Claro, cada um no seu tempo. Na questão 621, nós falamos que íamos chegar lá, pergunta, aonde está escrita a lei de Deus? Para que a gente possa, de uma forma justa, conhecer aquilo que será utilizado como base para o cumprimento da nossa missão. E a resposta é tão simples. A lei de Deus está escrita na consciência. Porque Deus deixou no ponto mais luminoso e sublimado de cada um, a sua lei. A sua lei. Então, nós recebemos, mas como é que nós acessamos isso, André? Como é que eu consigo ter acesso ao caput dessa lei, aos artigos dessa lei divina, para eu entender? É muito simples. Nós temos todas as condições de mergulharmos em nós mesmos através primeiramente do autoconhecimento. Ninguém adentra a um recinto sem conhecer. E nós não conseguiremos adentrar a nossa verdadeira consciência sem divagações acadêmicas. Não é essa a nossa finalidade, não é esse o nosso objetivo, mas nós precisamos entender que quando eu vou sair para fazer uma viagem, eu preciso conhecer o local para onde estou indo. Então, esse mergulho na minha consciência é fundamental, mas eu preciso conhecer. Eu preciso me conhecer. Ah, mas que técnica que tem? É a técnica do relaxamento, da meditação, do yoga, Gente, as ferramentas estão aí. Nós temos muitas ferramentas para conseguir conhecer cada um de nós. E a primeira delas é a humildade. Tem uma expressão que a gente utiliza no mundo de empreendedorismo, que é HPA. Eu preciso ser HPA. O que é HPA? Humilde para aprender. Quando eu me torno uma criatura gradativamente humilde para aprender, eu começo a criar as minhas condições, o meu ambiente, para fazer essa introspecção e essa viagem interior, tão necessária e fundamental para que a gente encontre essa centelha divina em cada um de nós. A partir daí, não tem como errar. É o momento em que essa percepção de quem nós somos e dessa luzinha que nós temos do nosso Criador em nós começa a fazer toda a diferença na nossa jornada, na nossa caminhada. É como um árbitro que não se equivoca. É a nossa melhor porção, a que está na nossa consciência. Então nós aí no dia a dia, não é muito comum, a gente ter aquelas dúvidas, assim, terríveis. A gente não sabe para onde correr, a gente não sabe o que fazer, a gente se acha a criatura mais abandonada e perdida da face da terra. Mas a gente tem o manual de instruções intrínseco, ele está lá para nos dar todo o apoio. Ela nos mostra de forma clara o que é necessário ser feito. A gente sabe o que deve ser feito, não é? Se eu perguntar para vocês aqui, por exemplo, fulana, você acha legal julgar o seu vizinho por uma coisa que ele fez? O que a gente vai responder? Não, claro que não. Você acha legal você questionar uma pessoa por uma limitação que ela tem, porque ela está num momento da caminhada evolutiva dela que ainda não permite você criticar? Claro que não. E por que a gente faz tudo isso? Porque a teoria, ela é muito linda, principalmente ficamos só na teoria quando nós não entendemos a gravidade e a seriedade dessa forma de relacionar. Então
Então é muito importante que a gente consiga colocar em prática esses aprendizados que nós temos. Isso começa dentro da casa espírita, dentro da igreja, se nós pudermos colocar dessa forma, né? Começa aqui dentro, mas tem que expandir para fora. Eu sempre brinco, né? Se a gente estiver num churrasco, tá? Ou na casa espírita, alguém pisar no pé, a gente fala, desculpa, deixei o pé aqui. Mas se a gente estiver ali na fila do banco e alguém pisar, você fala, peraí, rapaz, como assim? Você está pisando no meu pé, o de baixo era meu. Não é? Porque nós temos uma tendência a nos portarmos de uma forma polida e bonita, porque nós estamos em determinados lugares físicos, mas a nossa adequação ela tem que acontecer no nosso lugar íntimo espiritual e não no local físico, independe de aonde fisicamente nós estamos. A nossa casa não depende de paredes, de muros, de localizações, de longitude e latitude. A nossa casa é espiritual, é a casa íntima, a que nós somos convidados o tempo todo para reformar. Então, fundamental nós ouvirmos a nossa consciência. E nesse sentido, o que a doutrina espírita pode nos oferecer com relação à missão dos espíritas, aonde a partir de agora nós vamos conversar um pouquinho para entendermos a nossa missão. E aí eu quero perguntar para vocês assim, simples, não precisa, ninguém vai ser chamado aqui, viu, no microfone, mas só levantem a mão assim, quem acredita que tenha uma missão nessa vida? Levanta a mão. Ok. 84,63% levantou a mão, que maravilha, está vendo? A precisão não está tão fácil assim, né? Olha, na verdade, todos somos missionários de Deus, todos somos, e eu quero trazer uma realidade para vocês pensarem quando chegarem em casa. A missão precisa dos missionários. Os missionários precisam ter uma missão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês sem medo de errar. Toda missão tem uma característica específica dela, que é sempre dar certo. Pelo seguinte, vocês acreditam que Deus iria dar para nós uma tarefa com o seguinte pensamento, o seguinte sentimento: eu vou te dar essa incumbência, essa missão, mas estou meio assim se vai dar certo. Combina com Deus? Não. Deus, quando nos coloca diante de um desafio, Ele já tem certeza que já deu certo. Quem não tem certeza somos nós, pela nossa incredulidade, pelo nosso desconhecimento do que vai aqui dentro do nosso íntimo, da nossa casa mental e espiritual. Mas Deus já sabe que vai dar certo. E tem uma frase, né, que meu pai falava que era assim: não, filho, fica tranquilo, no fim dá tudo certo. Aí a gente chegava e cobrava: pai, não deu certo. É porque não chegou o fim. Aí a gente falava assim: é verdade. E dali a pouco a coisa acontecia, a gente falava: puxa, agora é o fim, agora deu certo. Então, Deus nos dá uma missão, por isso nós somos todos missionários. E aí tem uma pergunta também que a gente ouvia muito, né, na época dos nossos encontros, né, das COESMIGs, das confraternizações do sul e sudoeste de Minas Gerais, e falava assim: se você é espírita, aí algumas pessoas falavam assim: quem sou eu? Quem sou eu? Como assim? Porque existe uma tendência, principalmente quem está chegando há pouco tempo no espiritismo, uma coisa aí de pouco tempo, 20 anos, 40 anos, né? Porque na verdade quase todos têm essa sensação de que ser espírita é algo assim que é para poucos. Eu não diria que somos muitos, percentualmente falando,
Mas se somos, temos que ser verdadeiramente. Se nós somos convidados para essa missão, nós precisamos realmente fazer a diferença na nossa vida e na vida de todos que estão nos acompanhando. Então, o espírita, ele não é um ser perfeito, longe disso, não é? O espírita, ele é perfeito. Talvez seja um dos que mais precisa de conhecimentos. Por isso que nós estamos aqui como espíritas. Então, quando nós falamos, não, espírita, quem sou eu? Não, nós estamos aqui carentes de conhecimentos. E após assimilarmos esses conhecimentos, carentes de colocar em prática tudo isso. Do contrário, a gente cai nos mesmos erros das encarnações passadas, que é exatamente a razão de nós estarmos aqui, com uma nova roupagem, uma nova oportunidade de vida. Então essa de espírita, quem sou eu, não cola. E nesse sentido, como é que nós classificamos os espíritas? Não é aquela classificação que nós temos, experimentadores, que está no livro dos médiuns. Não. Eu vou propor uma outra classificação, que é o seguinte. Olha que interessante. Quando nós perguntamos, você é espírita? Eu sou apenas um frequentador. Olha, que interessante. E o que você faz como frequentador? Então você não é, por exemplo, um trabalhador da casa? Não. Quem sou eu? Eu sou apenas um frequentador. Tá certo. Mas você não faz palestra? Você não é um divulgador? A gente faz, mas assim... Ou seja, existe uma fuga do que realmente você é. Então, o que é o frequentador? Ele não é um trabalhador da casa? Mas é que ele não tem assim o dia e horário específico. Mas se ele vem todas as quintas-feiras das 19 às 20 horas, ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador. Ele pode não estar ainda na equipe da casa. Equipe que possui as suas atividades, os seus checklists. Mas ele faz parte dessa egrégora, dessa energia abençoada da casa. Ele contribui. E o palestrante que só vem uma vez a cada 6 meses, 2 vezes por ano, é um trabalhador da seara espírita e daquela casa no momento em que ele está ali. Então a gente tem essa sensação de que a gente não tem uma função definida. O trabalho, gente, é o único meio de transformação. O trabalho, eu vou repetir, o trabalho é o único meio de transformação. Vocês já viram, já acompanharam, que seja na internet, no YouTube, uma lagarta saindo daquela casca dura para alçar voo? O que ela está fazendo? Trabalhando. Quando a gente começa a ficar meio assim, daquele jeito, que ninguém suporta a gente, a esposa não suporta, o filho não suporta, você chega no trabalho, todo mundo fala, chegou, doutor André, nossa senhora e tal. O que a gente tem que fazer para conseguir resolver? Trabalhar nossa energia, parar, fazer oração, se manter em vigilância. Dá um trabalho. Sabe por quê? Porque a oração e a vigilância ainda não são naturais nossos. Nós precisamos parar para fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem tem alguém com espectro autista em casa, nós temos, então, sabe do que eu estou falando? Para nós aqui, que não temos um espectro, é natural a gente entrar num restaurante e pegar uma batata frita do prato de alguém? É normal? Para eles é. Porque o prato do outro é uma extensão do dele. O que a gente tem que fazer para mudar essa realidade? Sentar e programar aquilo, como pais e mães,
A gente sabe programar aquilo. Olha, isto não é legal, não faça assim porque pode acontecer isso, a pessoa pode ficar nervosa, pode bater em você, papapá. A gente vai trabalhando. Por quê? Porque aquilo não faz parte do rol natural dele. Ele não olha e fala, ué, que mal tem? Porque nós somos seres sociais. Da mesma forma a vigilância e a oração. Vocês acreditam que é natural? Eu sim, eu já aprendi a orar, graças a Deus. Eu já aprendi a me olhar, a minha vigilância, graças a Deus. Se a gente não tiver pessoas já embasadas e que fazem da oração e da vigilância algo natural, a gente estaria perdido, porque a gente precisa de pessoas que nos conduzam, que nos orientem, que exemplifiquem uma forma de viver muito melhor do que a nossa, ainda como dizem em Minas, bem capenga. Então nós precisamos desses seres na nossa vida, e todos nós temos pessoas assim que nos inspiram, não temos? Não é? Eu vejo a minha mãezinha que está assistindo lá, Zélia, e o meu filho, né? O Felipe, ele fala assim, nossa, a vovó faz oração o dia todo, o pessoal está num processo de muçulmanização. Aí eu morro de rir porque a gente sabe, né, da cultura muçulmana, que eles têm os horários, né, para fazer as orações, a gente precisava ter também. Então, há poucas semanas eu cheguei na casa da minha mãe, cidade grande, né, Muzambinho, né, 20 mil habitantes. Então, eu cheguei, olhei pelo vitrô, ela com uma equipe ali toda fazendo oração. Falei, nossa, de novo, já estava semana passada. Aí fui embora para casa. Chegou no outro dia, passei, olhei pela janela, de novo. Falei, mas que coisa, quando que eu vou falar com a minha mãe, esse pessoal não deixa ela tranquila, olha o pensamento nosso, olha o egoísmo falando alto, até que no dia seguinte eu falei, não, eu vou entrar também, e vamos participar. É assim que a gente tem que fazer, a gente precisa lutar contra essa dificuldade que a gente tem de acreditar que oração e vigilância é algo natural. Nós precisamos estar vigilantes e estar em oração. Quando a gente faz um evangelho no lar, quantas horas a gente demora? Quanto tempo um evangelho no lar? Meia hora? Quantas horas tem a semana? E a gente acha difícil, né? Então nós precisamos entender isso. Então todos nós somos trabalhadores, né? Então, o meu compromisso enquanto espírita é a transformação moral, porque o único meio de se realizar a transformação é o trabalho. Vai dar trabalho? Vai. E como diz a Márcia Ciro Torro de Brasília, a minha transformação ela se dá na medida em que eu vou colocando os meus tijolinhos. Que tijolinho é esse, André? O tijolinho meu, da minha construção, da minha casa interior. Como que é esse tijolinho? É o tijolinho do consolo para enxugar lágrimas de pessoas. É o tijolinho da fé, tijolinho da esperança, tijolinho da luz. Pelo exemplo que eu dou para outras pessoas. São os meus tijolinhos. André, mas o meu tijolinho está bem baianinho, furadinho, descascado. Não tem importância. É o nosso tijolinho, mas o meu tijolinho não é igual o do Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, do Chico Xavier, não interessa, cada um tem o tijolinho que construiu e vai utilizar na sua construção, é o que nós temos para hoje, o meu tijolinho. Agora, se eu parar e falar assim, meu tijolinho é ruim, vou deixar ele aqui no canto, eles vão ficar ali, chuva, sol, chuva, dali a pouco está tudo, e eu não usei para nada. Então a transformação, ela precisa desses nossos tijolinhos, que mesmo furadinhos e quebradiços, eles são os nossos tijolinhos, né? Que eles podem ser usados na grande obra do Senhor. André, não, eu não sou digno de atuar na grande obra do Senhor,
Só de você estar aqui hoje, você já faz parte da grande obra do Senhor. Só de chegar em casa e colocar alguma ideia, alguma luz para aquelas pessoas que não estão com vocês por coincidência, por uma necessidade, às vezes mais nossa do que deles, na maioria das vezes, você já faz parte da grande obra do Senhor. É essa importância que a gente tem que conferir para o nosso próprio trabalho. Então todos nós somos trabalhadores, não tem essa de eu só frequento, eu só faço uma coisinha pequena. Gente, eu pergunto para vocês, né? Quem conhece a área de empreendedorismo, quando fala assim, a missão da empresa, o que é a missão da empresa? A missão da empresa, se colocar no Google aí, vai aparecer assim, é o porquê da empresa existir. Vamos trazer para cá? Qual a missão nossa enquanto cristãos espíritas? É o porquê de nós estarmos aqui encarnados. Alguém aqui acredita que veio a essa vida a viagem, a passeio? Que viagem complicada, né? Não é só ir para lá, pegar um hotelzinho, não. Então nós não estamos aqui a passeio, nós estamos a trabalho. Lembra quando a gente chega na recepção do hotel? Você está a passeio, lazer, trabalho, tal. Aqui nós estamos a trabalho. Mas não tem uma partezinha boa? Todas as partes são boas, se nós considerarmos que cada parte que nós realizarmos com sucesso, nós estamos enriquecendo a nossa missão. E onde a doutrina espírita facilita essa missão? Que eu falei no começo que missão já é algo que vai dar certo, lembra? Deus nos colocou aqui para dar certo. Ninguém manda um missionário, se der tá bom, se não der não tá, não. Nós estamos aqui para dar certo. Só que para dar certo, a gente tem que trabalhar. A gente tem que acordar cedo. A gente tem que se conhecer. A gente tem que saber que a gente pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Tem que dar certo. E é onde a doutrina espírita, ela nos facilita. A doutrina espírita, ela nos oferece duas ferramentas. Eu diria que mais, mas principalmente duas ferramentas que nos são ofertadas. A primeira, a reencarnação. E a segunda, a evolução dos mundos. Pô, André, mas por que não a comunicabilidade dos espíritos? Não. Duas ferramentas, na nossa visão, são essenciais: a reencarnação e a evolução dos mundos. Por que eu digo isso? Quando nós falamos da reencarnação, nós estamos compreendendo o perdão e a justiça de Deus em cada oportunidade que nos é ofertada. Não tem prego batido e ponta virada. Você fez? Agora você vai pagar. Ou você fez, foi a tua única chance, agora é fogo no inferno. Não. Nós temos a oportunidade abençoada de estarmos aqui, graças a Deus, esquecendo tudo o que aconteceu na última e nas últimas, porque se não esquece, a gente, como é muito pouco orgulhoso, vaidoso e vingativo, a gente deixaria passar as pontas que alguém criou para nós. Não. Já pensou? A gente lembrando de tudo? O cunhado já é cunhado, né? Que a gente geralmente não valoriza. Coitado dos meus cunhados, são muito bons. E de repente, quando eu fico sabendo que ele me fez alguma coisa ou que eu tenho um problema, como é que fica isso? Então, a bênção do esquecimento no processo reencarnatório é fundamental. Mas a reencarnação, ela é isso. É o perdão de Deus estampado, nos oferecido. A justiça sublime. Então, a reencarnação é uma das ferramentas. Não tem como a gente dizer que a doutrina espírita não nos facilita pela compreensão da reencarnação. E a evolução dos mundos.
Às vezes a gente conversa com as pessoas e fala, e aí, o mundo, você acha que melhorou? Não, está até pior. Pior do que há 4.000 anos atrás, quando pegava e fazia. Não. Para mim não mudou nada. Gente, eu já tive experiência com estilingue quando era moleque, porque todo mundo usava. De repente matar um passarinho, derrubar um passarinho da árvore. Hoje, se a gente apertar uma formiguinha, minha filha fala, papai, era a formiguinha, mãe, os formiguinhos estão esperando em casa. Aí a gente começa quase a querer chorar, você fala, meu Deus, o pessoal está parando de comer carne, porque senão sacrifica aquele... Não mudou? Mas essa geração nova, André Luiz, é terrível. Me desculpe, mas não evoluiu nada, evoluiu muito. Evoluiu sim. Eles dão show na gente em muita coisa. Eles têm algumas características que o Marco Aurélio, meu irmão, esses dias, que já esteve aqui também palestrando, ele me falou que assim, tem alguns detalhes que a geração é um pouco diferente. Eles não veem da mesma forma como a gente vê. Então, para nós, que estamos aí com 30 e poucos anos de formado, né? 50 e tantos, já estamos lá chegando perto dos 60, a gente fica pasmo, fala, nossa, que geração terrível. Não é terrível. Eles são melhores do que a gente em muitas coisas, Então, a evolução dos mundos é mais uma ferramenta, para a gente ter a certeza de que para a gente fazer parte dessa obra maravilhosa da criação, nós também precisamos evoluir. Nós não podemos ficar parados, ficar no canto da estrada. Nós precisamos sim ficar na estrada, assim como o filho pródigo regressou à casa do pai, nós precisamos retornar também. Já batemos cabeça, já comemos nos chiqueiros, já fizemos tudo aquilo que o filho pródigo fez. Qual o momento de nós retornarmos e regressarmos aos braços do nosso pai? É isso que ele espera de nós, e certamente terá um grande banquete a nos aguardar. Por isso, essas duas ferramentas, a evolução dos mundos e a reencarnação, elas fazem a diferença. Nós temos que entrar nesse processo evolutivo, nesse processo em que nós vamos compreender a necessidade de caminharmos mais um pouco, de trabalharmos mais um pouco, como o único meio de transformação do espírito é o trabalho. Essas são as duas ferramentas. E o que a doutrina espírita espera de nós? Para quem está como um trabalhador da seara espírita, o que a doutrina espírita espera de nós? Que a gente esteja todos os dias na casa espírita? Que a gente leia um livro por mês? O que a doutrina espírita espera de nós? Primeiro, a compreensão das aflições, aceitar os desafios, entender que as aflições, elas são necessárias, a partir do momento que elas vão trabalhar em cada um de nós, as nossas imperfeições. Ai, André, mas é tão ruim, né, quando a gente fica aflito. Sim, e nós ficamos mais aflitos quanto menor for a nossa compreensão de Deus, do nosso próximo. Lei divina, as leis morais. Então a doutrina espera a nossa compreensão. A doutrina espera a nossa disposição para suportar as aflições, as nossas provas terrenas. Nós temos as causas das aflições anteriores, encarnações passadas, e as causas atuais. E por isso nós temos os nossos inimigos atuais e os nossos inimigos antigos. Os antigos geralmente estão numa condição de desencarnado, o que nos dificulta muito a percepção. Os inimigos novos que nós fizemos, eles estão aí na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Esse é mais fácil, né? A gente muda de calçada. A hora que olha, abaixa a cabeça. Mas para os nossos inimigos, aqueles com quem nós não resolvemos as nossas pendências,
Esses são mais difíceis. Sabe por quê? Porque a falta de costume na oração e da vigilância permite que mantenhamos as portas abertas para essas visitas. Mas as aflições, elas precisam ser trabalhadas em nós. O que a doutrina espera de nós? Compreensão das aflições, suportar as aflições e, finalmente, sermos exemplos de transformação. Exemplos para quem, André? Para quem? Em primeiro lugar, para nós mesmos. Não é bom quando a gente observa que alguma coisinha a gente conseguiu melhorar? Alguma coisinha a gente já conseguiu trabalhar e melhorar em nós. A doutrina espírita espera que a gente faça a conversão de muitas pessoas. Olha, se você converter 10 pessoas por ano, você já vai ganhar um lugarzinho lá no plano espiritual, né? À direita do Criador. Não. Primeiro, que o processo de conversão nós entendemos como sendo um processo externo pela palavra. Mas o processo de compreensão, que nós podemos auxiliar muitas pessoas, é um processo interno pelo exemplo. Então, se a gente pretende convencer alguém de que a doutrina espírita é maravilhosa através das palavras, a gente não vai se dar bem. Mas se nós procurarmos levar a compreensão, mostrar o aspecto consolador da doutrina espírita, a partir do exemplo, aí sim, estaremos fazendo um bem maravilhoso para todos aqueles que estão conosco no caminho. Então a proposta espírita, e aqui a gente acha até um pouco engraçado, no sentido assim da gente se identificar com isso, né? A proposta espírita, ela é convidativa, ela é agradável. Olha, vem ser espírita que é muito de boa, é muito tranquilo, né? Ser espírita é facinho. Ela é convidativa. Ele é um convite ao sacrifício físico, não ao trabalho. É um convite para que a gente saia da nossa zona de conforto, tranquilo, sossegado, e adentre na zona de confronto. É só uma letrinha que troca. Vem, é fácil. Ao invés de deixar do jeito que está para ver como é que fica, ou como diz por aí, empurrar com a barriga, a gente vai ter que entrar na zona de confronto, porque é no confronto que a coisa acontece. Confronto com o vizinho, com a sogra, com o cunhado, não confronto comigo mesmo. É o homem velho sendo afrontado a se tornar homem novo. E aí é difícil. Então falar que, vem para a doutrina espírita, que aqui é tudo facinho, a gente não tem esse compromisso, tal, é por aí mesmo? Será? O trabalho é o único meio de transformação. Então é necessário isso. Então, assim, os desafios, né? Eu diria assim, fazendo uma brincadeira, que é o sacrifício do docinho de coco de cada dia. É tão gostoso um docinho de coco, não é? Minha sogra faz um docinho de coco que é uma beleza, uma cocadinha ali, que beleza, é ótimo. Gente, mas isso não vai nos levar a lugar nenhum. Eu preciso sair dessa zona de conforto. É mais gostoso ficar do jeito que a gente gosta, né? Do que do jeito que é necessário. Então a doutrina espírita, ela nos mostra isso, né? E aí a gente fala assim, gente, que história é essa de porta estreita? Porta estreita. Coisa pior que tem, né? Você está querendo passar um sofá? Aconteceu há poucos dias com a gente. E aí a gente foi lá e não passava pela porta. Aí a gente vira o sofá assim, vira assim, faz assim, entra só uma parte, contorna, dali a pouco a gente consegue, está todo mundo suando. Porque porta larga é muito mais fácil. Não é? Uma porta largona, já faz a porta com 1,5 m de largura, passa qualquer coisa. Aí vem falar de porta estreita.
de reforma íntima. Quem é que gosta de fazer reforma em casa morando nela? Levanta a mão. É uma delícia, né? É o que sobe, é o pedreiro que bate, é uma rachadura que aparece, a gente fala, meu Deus, quando que vai acabar? E aproveito de novo para falar do meu pai, que tem tanta coisa que está intrínseca na gente, né? Quando começava a obra, ele viajava. E falava, eu não aguento. Até que chegaram 2 pedreiros, muito bons, né? E eles faziam a oração para começar o dia, para começar a obra, e depois sempre fazia. Aí ele começou a gostar, ele falou assim, nossa, esses são diferentes. Eu falei, pela oração ou pela bagunça? Não, as duas coisas, né? Gostava muito do Dair, do pessoal do DOCA. Então assim, gente, reforma por si só não é bom. Porta estreita não é bom. Mas nos convidam ao sacrifício. E a gente tem na cabeça que sacrifício é sacrificar um animal, não, é o sacrifício das nossas paixões, é um sacrifício das nossas dificuldades. E a doutrina espírita, ela nos embasa, com base no Evangelho de Jesus, não numa criação aleatória, própria, particular, não, dentro do seu tríplice aspecto, filosófico, científico, religioso, ele nos embasa para esse trabalho de sacrifício das nossas paixões, né? Por isso a verdadeira missão dos espíritas é encarar essa reforma. E aí é o seguinte, eu vou trazer para vocês, para a gente já ir caminhando aqui para o final, o que muitos aí no meio empresarial, né, entendem que é o checklist. Criou um processo para fazer uma coisa, aí tem o checklist, né? Olha isso. Quando a gente vai viajar, o que é o checklist? Você coloca lá, meia, tal, calça, tênis, né? Roupa de banho, tudo lá, caixinha da lente de contato. Então a gente coloca tudo bonitinho lá. E o nosso checklist? O que a gente precisa fazer para dar um começo na coisa? Eu já ia falar galeio, o galeio é lá em Muzambinho, né? Um início, um impulso na coisa. Primeiro, entender a transitoriedade da matéria. A matéria, ela é perene, ela é instável. Todas as vezes que eu me agarro nela para conseguir algum objetivo da minha vida, no momento em que ela diminui, o que acontece comigo? Eu caio. Já os verdadeiros sentimentos, que fazem parte do nosso espírito, e não do nosso cofre, nem da zona da conta bancária, quando eu me agarro a eles, eu me sinto seguro e protegido. É a diferença. Então eu preciso, em primeiro lugar, compreender a transitoriedade da matéria. Compreender que dinheiro não é sujo, mas ele é instrumento. Ele não é o fim. Ele não pode ser o maior objetivo da minha vida. Ele é um instrumento. A partir do momento em que eu utilizo esse instrumento para conquistas espirituais, aí então, André, eu não posso ter minha casa? Pode. Não posso ter meu carro? Pode. Só que a gente tem uma tendência, quanto mais a gente acumula, mais a gente quer acumular. Já pensou se a gente fizesse isso com alegria, com felicidade, com a dedicação ao nosso próximo? Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer. A mesma forma como a gente trata o dinheiro, a gente tratar as virtudes. Seria tão maravilhoso. Seria muito maravilhoso. Segundo, nos resignarmos frente aos desafios, lembrando que, vamos lá, vamos definir duas coisas aqui. André, o que é resignar? Eu não vou dar detalhes, mas eu vou comparar para vocês. Quando no Evangelho fala de obediência e resignação, obediência é o consentimento da razão. Faz, eu faço. Por que eu faço por isso? Tá, esse cara é um cara obediente. Obediência é o consentimento da minha razão. Resignação é o consentimento do coração.
É o meu coração dizendo que é bom. Diferente, não é? Então a gente precisa se resignar diante dos desafios da nossa vida. Terceiro checklist, nos envolvermos em atividades do bem. Ah, André, mas isso é o que eu mais faço. É o que eu mais faço. Eu vou uma vez por semana no centro, ou num grupo nosso de orações, e já está ótimo. Não tem dúvida que está ótimo. Mas qual é o tamanho da minha necessidade? Quando eu quero perder uns quilinhos, eu doso o número de dias de ir na academia, eu doso a quantidade de doces que eu posso comer, de massas, de carboidratos e por aí fora. E por que quando eu sei da minha necessidade de crescimento espiritual, eu não doso? Eu faço para ficar livre? Essa que é a questão. Como é que está essa coerência? Porque nós somos muito necessitados, espiritualmente falando, todos nós aqui. Do contrário, a gente não estaria aqui, nesse mundo. Então, com essa necessidade tão grande, nós precisamos criar ambientes de crescimento. Como assim ambientes de crescimento? Frequentar lugares que nos levem ao crescimento. A gente tem tanta facilidade para ir em alguns ambientes que não nos acrescentam em nada, não é verdade? A gente precisa escolher um pouquinho mais. Muito bem, eu gostaria de... mais um checklist, o último. Compartilhar nossa luz, as nossas descobertas a partir do servir e do exemplo. O quanto que a gente está exemplificando? O quanto que a gente se preocupa em servir e não em ser servidos? A gente gosta mais que os outros façam as coisas por nós ou nós pelos outros? Então esse é um questionamento que a gente tem que fazer. A gente é bem mimadinho, né? A gente gosta que todo mundo sirva a gente. Isso é uma questão que a gente tem que ponderar. Tem que analisar a fundo. Sabe aquela historinha dos 2 vasos? Do senhor que levava 2 vasos? Eu gostaria de compartilhar novamente com vocês. Então tinha aquele senhor, né, que pegava um cano, colocava um vaso de cá com água e sem nada, ia até o rio e voltava. E um deles tinha uma rachadura. E vinha pingando, e quando chegava para servir o Senhor, o outro estava cheio, e ele pela metade, e ele era muito triste por isso. E um dia o Senhor, percebendo aquela tristeza daquele vaso, falou: vaso, vem aqui, eu vou dar uma volta com você. Ele falou: meu Senhor, eu sou muito triste porque eu não consigo atender às suas expectativas. O Senhor falou: então vamos lá. E passeando pelo caminho até o rio, ele foi mostrando para o vaso: olha, o outro vaso cumpre o papel dele, mas você, com as suas rachaduras, dá uma olhadinha, aquele lado árido é o lado do outro vaso. Esse lado, o que você vê? Eu vejo flores lindas, eu vejo um caminho maravilhoso, com uma gramínea verdinha e as flores lindas. Então, esse resultado é exatamente pela água que sai pela rachadura. Então nós precisamos entender que nós temos que atender a expectativa do nosso Senhor, apesar das nossas rachaduras, apesar das nossas dificuldades, porque as rachaduras, as falhas, elas nos auxiliam em muitos momentos da nossa vida, para que nós possamos saber que nós não somos os melhores, mas nós temos condições de gerar beleza. Nós temos condições de realmente fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Nós seremos sempre cobrados na proporção das nossas facilidades e dos nossos talentos. Isso eu não posso abrir para vocês e falar: não, faz o que der que está bom demais. Nós seremos cobrados no desempenho da nossa missão como espíritas, por tudo aquilo que nós recebemos, por todo o aprendizado que nos foi ofertado e que nós assimilamos,
por tudo aquilo que nós conhecemos como sendo o caminho ideal, e muitas vezes nós abrimos mão, mas nós seremos cobrados por isso. A quem muito foi dado, muito será exigido. Nós vamos trabalhar nesse sentido. Então o nosso compromisso, primeiramente, é com o nosso crescimento. A nossa missão é o nosso crescimento. Mas impossível nós crescermos, porque quando nós crescemos combatendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, e a partir daí nós nos tornamos pessoas melhores, e como pessoas melhores não tem como a gente crescer e não puxar alguém com a gente, e não servir de luz, não servir de exemplo no caminho de alguém. Então é um processo que nós diríamos processo natural. Eu vou encerrar aqui com uma oração muito conhecida, não só na doutrina espírita, como em todas as correntes religiosas, e que realmente nos mostra a necessidade de nós pedirmos em oração para o nosso Pai, para fazer de nós, de cada um de nós, instrumentos de paz, de alegria, de concórdia, de esperança. E nesse sentido nós trouxemos a oração de São Francisco, para que a gente possa interiorizar nesse momento. Inclusive eu peço que todos fechem os seus olhos, façam 3 respirações bem longas, inspirem e expirem, abram seus corações e ouçam. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que tenhamos a cada dia a certeza de que se o nosso Pai nos concedeu uma missão, é porque Ele já tem em si a certeza do sucesso dessa missão, e nós somos sempre os missionários escolhidos pelo nosso Criador. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.